Câmara Municipal aprovou em votação final, nesta segunda-feira, o projeto de lei que autoriza o pagamento de diárias a vereadores de Assis Chateaubriand para viagens a outras cidades. Atualmente, qualquer vereador pode viajar em atividade oficial legislativa. No entanto, os custos dos deslocamentos são pagos por ressarcimento, ou seja, somente no retorno e após comprovação dos gastos com hospedagem, alimentação e demais necessidades. Agora, com a aprovação do projeto, os vereadores poderão receber antecipadamente o valor de R$ 290 por cada dia em Curitiba e demais cidades de outras regiões do estado. Já diárias a municípios da região oeste, onde que forem necessárias pernoite, darão direito ao reembolso de R$ 203. Enquanto isso, para Brasília e demais localidades em outros estados, o valor a ser pago a cada vereador por dia fora é de R$ 590. Nesses valores não são descontados gastos com passagens ou combustível, pois as viagens costumam acontecer com o veículo oficial do Legislativo. O pagamento antecipado de diárias para vereadores foi comum até 2013. Essa prática teve fim em 2014, quando foi aprovado um projeto proibindo valores fixos, mas que manteve o direito de cada representante do Legislativo de se deslocar para outras regiões, porém com o ressarcimento somente após o compromisso e com a devida comprovação dos gastos e as finalidades dos mesmos. A matéria gera polêmica e foi motivo de discussão plenária com divergências entre opiniões de vereadores contrários e favoráveis. A proposta foi assinada por 5 membros: Marcos Antônio da Silva, o Pichute, do PSDB, Dirceu Vieira de Paula, do PMDB, Regina Maura Pereira, do PTN, Osmar Rink, do PDT e Luiz Donizete Quemel, do Solidariedade. Porém, para ser aprovada, eram necessários 7 dos 13 votos da Casa. E esse número foi alcançado com o apoio de Francisco do Nascimento, o Chiquinho, do PDT, e Mauro Adriano, do PSDB. Marcos Pichute falou do motivo pelo qual optou pelo retorno do pagamento de diárias. Segundo ele, desta forma, os vereadores terão menos burocracia para exercerem compromissos fora de Assis. Votei a favor da diária porque eu tive dos dois lados, tanto da diária como agora do ressarcimento, levando em consideração ao Tribunal de Contas, que é a favor, e levando em consideração que a nossa Câmara é uma Câmara muito econômica. E com isso, nós medimos as duas situações, fui a favor, e junto com mais 6, conseguimos aí. Isso não é vitória e nem derrota para ninguém, nós só fizemos isso porque nós achamos que no momento era o melhor caminho, menos burocracia, e com certeza que para a Câmara, para o município, não vai piorar a questão financeira, porque nós temos uma presidente aqui firme, que ela vai saber dosar a questão das diárias. Não é nem todos que viajam e nem que vão viajar. Eu também fui um dos que viajei bem no mandato passado, mas agora a gente estamos mais à frente ao município, ajudando mais o executivo. Então, com isso, vai fazer com que a gente fique mais a par de tudo e que a diária seja o melhor caminho a todos. Ainda ao justificar a necessidade de se estabelecer valores fixos para diárias, Pichute defendeu que o projeto aprovado reduziu então as diárias anteriormente propostas, passando de R$ 430 para R$ 290 para viagens a Curitiba e de R$ 630 para R$ 590 para a capital federal. O que muda é o seguinte, principalmente assim, o que nós colocamos. Primeiro, nós diminuímos o valor da diária. Isso nós diminuímos. Primeiro passo, que isso é importante. Segundo passo, que é mais importante ainda, o vereador é obrigatório a dormir no hotel. Quer dizer que da diária ele vai ter que tirar do bolso para pagar o hotel. Nem que ele dorme com o hotel que quiser, mas ele vai ter que provar. Por quê? Caso de Guaíra, os vereadores pegavam a diária e não viajavam. Então nós vamos ter que provar, aprovamos para nós posar no hotel e ter a nota do hotel que nós aprovamos lá. Então isso é muito importante. Então com a diária, isso aí é muito mais fácil até para o
Tribunal de Contas. Porque você imagina, em 399 municípios do estado do Paraná, é mais ou menos uns 380, 390 é diárias, entendeu? Você imagina 5.900 e poucos vereadores, tudo com ressarcimento. Como que o Tribunal de Contas iria trabalhar? Então, aqui na região, tirando Formosa do Oeste, não tem mais nenhum município que é mais, entendeu? Marcos Antônio da Silva disse ainda que essas viagens costumam ser feitas para que os vereadores participem de seminários, cursos de qualificação e para encontros com deputados dos partidos de apoio. Às vezes, a gente aproveita a viagem num curso, legislação, seja o que for, na saúde, depende, você não pode repetir seu curso, porque daí seria ilegal. Então, você aprendendo os seus cursos, o que acontece? A gente aproveita nesse mesmo momento a chegar mais cedo, a ter um contato com os deputados, porque nós sabemos que deputado às vezes é complicado, e só tem um contato com eles, mas em período eleitoral ou não. Então, a gente vai lá vai mais cedo, visita os deputados e vamos para os cursos. Esses cursos é a mesma coisa, por exemplo, você quando se inicia a ser um repórter, você faz um curso de oratória, e nós vamos fazendo uns cursos diferentes um de outro, desde de legislação, tudo no geral, seja na agricultura, seja na saúde. Então é muito importante e que mais vereadores deveriam fazer mais para que a gente chegue aqui e explique mais para os moradores de Chateaubriand. Também favorável às diárias, a vereadora Regina Maura garantiu que não haverá abusos da parte dos vereadores. Para ela, os gastos continuarão sendo controlados. Porque a gente tem que colocar limite, né? Porque o ressarcimento, ele não tem limite. Você pode também gastar o tanto que você queira. E a diária não. A diária seria de 400 e pouco, a gente botou ela para R$290. Então, assim, é uma coisa que também o vereador não vai estar viajando nem pegando aquele monte de diária. Vai pegar, 3 dias, pega uma diária e meia ou muito 2. Então, são para as despesas mesmos. Eu acho que todos aqui são pessoas de responsabilidade, todos os vereadores. Então, é legal, a diária é legal. Se é legal, nós vamos aprovar a diária, e aprovamos sim. Osmar Rink, o vereador há mais tempo consecutivo na Câmara, foi um dos que presenciaram os dois lados sobre os gastos com diárias. Também favorável à prática, ele lembra que foi contra a extinção desses pagamentos desde quando a discussão foi aberta no Legislativo em 2013. Realmente, né, no ano de 2013 foi votado, era diária, né, aqui na Câmara, foi votado para ser ressarcimento, né. Eu, na época, votei contra o ressarcimento, né, na época eu já tinha votado para continuar as diárias, né, até foi uma votação, eu e o vereador Cardoso, na época, no único que votamos para continuar as diárias. E teve agora o ressarcimento, né, e reuniu-se, né, nesse novo mandato, né, a maioria dos vereadores para que pudesse aí voltar de novo a diárias, né. Eu acredito que diárias seja o sistema mais prático, né? Tanto é que das 399 câmaras do Paraná, eu acredito que umas 380, 390 existe o sistema diário, né? A promotora, tempos atrás, a última que saiu da cidade, ela mandou que fizesse diária, né? Como aqui, como Tupãssi, como ela abrange a comarca, né, de Assis e Tupãssi. E aquele projeto, ele era no valor de R$450. Tupãssi já votou, fizeram essa diária lá em Tupãssi, e nós aqui colocamos esse projeto. Para que houvesse, a maioria dos companheiros votasse a favor, nós abaixamos essa diária para 290, né? Como é as viagens que se locomovem para Curitiba, né? Principalmente para Curitiba. Nesse valor, limita-se, né? O vereador ou funcionário da Câmara pode viajar, tem um limite de 290. Naquele sistema ressarcimento, poderia se gastar até 700, 800 mil reais, não haveria limite, né? E com essa votação colocamos aí a limitação, passando a diária aqui em Assis a 290. Pois o executivo 400, 500 reais, nós aqui mantemos em 290, eu acho que é um bom senso, eu acho que é uma das menores diárias que existe na região, eu quero dizer em todas as câmaras aqui da região do oeste do Paraná. Ao projeto aprovado nesta segunda, foram contrários os vereadores Aguinaldo Romanini, do PSB, Odilo Denig, do PMDB, Antônio Mori Filho, Unico Mori, do PSDB, Edivaldo César de Oliveira, o Cezinha Lulu, do PSC, e Lúcia Maria Ferreira do Couto, do PTN. Odilo
diz que teme pela possibilidade de a Câmara de Assis Chateaubriand, reconhecida a nível de estado como uma das mais econômicas do Paraná, ter sua imagem manchada com gastos exorbitantes e abusos com verbas para diárias. Mais uma vez nós tivemos a votação, é claro, nosso posicionamento ficou bem claro desde a primeira votação, nos posicionamos contrário porque nós temos a nossa convicção e claro que aqueles que votaram a favor também votaram porque têm as suas convicções e nós temos que respeitar. O parlamento é isso, se decide por maioria e se aceita essa decisão. É claro que nos cabe a fiscalização, nos cabe a cobrança para que as diárias sejam usadas com responsabilidade, com seriedade. É isso que nós esperamos que possa acontecer daqui para frente. É claro que nos momentos que nós vivemos, é difícil você ter uma manchete onde se valoriza uma Câmara de Vereadores, onde se valoriza o trabalho político, né? Então nós entendemos que isso é preciso ser preservado. Nós precisamos manter esta imagem que a Câmara Municipal de Assis Chateaubriand, graças a Deus, tem. E é claro que nós esperamos que não é o fato de terem sido aprovadas as diárias, é que esta imagem será manchada. Portanto, é isso que aqueles que votaram a favor das diárias têm a responsabilidade de manter a credibilidade da Câmara Municipal de Assis Chateaubriand e nós estaremos cobrando esta responsabilidade a partir daqui para frente. Desde quando as diárias foram proibidas em 2014, os números mostram que houve significativa economia de gastos com viagens de vereadores. Em 2013, como exemplo, em 6 meses, de janeiro a junho, vereadores gastaram R$ 19.578 com viagens. Esse valor é maior que todo o montante gasto nos últimos 2 anos inteiros após a extinção das diárias, somados os 24 meses de 2015 e 2016, a Câmara pagou apenas R$ 19.053. Se comparado o mesmo período do último ano com diárias e o primeiro sem elas, a contenção de gastos foi de 82%, enquanto de janeiro a junho de 2013 foram utilizados R$ 19.578 para custear os deslocamentos de vereadores a outras cidades. No primeiro semestre de 2014 foram liberados apenas R$ 3.526. Com base nesses comparativos, Odilo Denig acha difícil acreditar que os gastos não aumentarão significativamente com a volta das diárias, como garante os vereadores que apoiaram o projeto. Mas ele espera que os demais companheiros da casa assumam o compromisso feito de manter a economia dos recursos. É difícil acreditar, porque os números provam isso, que houve, quando havia as diárias, se gastava muito mais. Mas é claro, vocês viram e são testemunhas disso, e que publiquem isso, a responsabilidade que aqueles assumiram em público de fazer com que daqui para frente se mantenha pelo menos os mesmos níveis. É claro que se gastar um pouco mais ou um pouco menos também pode variar, mas que os gastos com as viagens em Assis Chateaubriand não podem voltar aos patamares que já foram. Bom, como já previsto no regimento interno da Câmara, a presidência do Legislativo não vota em plenário, com exceção da necessidade de desempate nos votos, o que não foi o preciso, então, neste caso. Vera Pestana, do PSDB, presidente da Casa, já havia anteriormente se posicionado contra o projeto das diárias. No entanto, ela diz ser necessário respeitar a decisão da maioria. Mas Vera garante que, enquanto estiver no cargo de presidente da Câmara, não permitirá gastos excessivos e não autorizará viagens que ela considerar desnecessárias. Ela é polêmica diante do cenário político em que nós vivemos hoje, né? Mas Assis Chateaubriand, graças a Deus, não faz parte desse cenário. Nossa Câmara de Vereadores, ela é, e queremos que ela continue sendo a mais econômica do nosso estado do Paraná, dando exemplo para o nosso país todo. Aqui estamos 13 vereadores, cada um tem o seu pensamento, né? Vivemos numa democracia, estávamos no ressarcimento, passamos agora para as diárias, que no qual o valor é um valor praticamente irrisório, R$290, porque se realmente o vereador tiver que se deslocar, esse valor para ele posar, comer e se deslocar não é muito, e quem realmente segura as rédeas da casa é a presidência. Se a gente vê que realmente
realmente está extrapolando, não vai, como esses dias quiseram ir, eu acabei não deixando ir, e que até hoje, nós estamos no mês de setembro, gastamos apenas R$ 6.500 do começo do ano até agora com relação a ressarcimento, né, que agora será diária. Então eu acredito que a comunidade pode ficar tranquila com relação a isso. A nossa Câmara, ela realmente gasta só o necessário. No final do ano a gente ainda faz a devolução de recurso para o Executivo para que ele possa investir em alguma área que a comunidade está precisando. Então a gente quer dizer à nossa comunidade que fique realmente descansada, para que realmente nós continuamos desenvolvendo esse nosso papel de político, de realmente verdadeiros políticos, e que sabemos usar o dinheiro do nosso povo. Tivemos exemplos de outros anos em que o gasto com diárias foi bem maior. Então, enquanto você, como presidente, então há essa garantia de que não haverá uma extrapolação e que os números possam não se repetir. Com certeza, eu falo que hoje nós pagamos pelo passado. O passado, um passado um pouco distante, né? Não nessa gestão do prefeito Marcel. Então pagamos por esse passado, mas hoje mostramos à nossa comunidade de que forma que se pode atender a comunidade, fazer os cursos necessários que a gente precisa se reciclar e atualizar sem ter um gasto exorbitante. E realmente, no passado, teve um gasto exorbitante, teve gastos de 50, quase 60 mil reais. Hoje não, hoje gastamos 3 mil, 6 mil reais no ano. Isso é muito pouco, né? Então, eu quero mais uma vez dizer à nossa comunidade que fique despreocupada, que a nossa Câmara é uma Câmara honrada. Argumentando, orientando, trazendo os maiores assuntos em debate pelo Brasil e em todo o Paraná. Esse é o Jornal Tribuna.